Boa tarde, colegas e professor. Somos o grupo do Alexandre Borowski, Gabriel Paim, Gabriela Machado e Graciane Oliveira. Apresentaremos dados sobre o estudo Melhora nas medidas de desempenho da dança, equilíbrio e músculos do core, após programa de treinamento e estabilização do core em dançarinas colegiais competitivas. Na primeira imagem, temos o time de dança do Western Carolina University, instituição avaliada neste estudo. E na segunda, bailarinos virtuosos da companhia Alvin Ailey dos Estados Unidos, pois balé e dança são para corpos masculinos também. O desempenho na dança requer não só força e resistência nos membros inferiores, mas também uma grande capacidade de estabilização do tronco. Estudos sugerem uma ligação entre o desempenho da estabilização central do tronco e o risco de lesões em membros inferiores de dançarinos e bailarinos. As competidoras analisadas neste estudo dançam em diferentes estilos, como jazz, contemporâneo, hip hop e balé clássico. Combinam a graça e beleza da dança com a força e resistência encontradas em atletas esportivos. Observações e estudos constataram alta incidência de lesões lombares, supostamente relacionadas à perda de capacidade aeróbica e força muscular dos bailarinos, não sendo estes normalmente avaliados em suas valências físicas, somente no seu potencial artístico da dança. Kliber e colaboradores dizem que pode haver um retardo no núcleo proprioceptivo, atrasando informações de percepção pontual, e que um trabalho de fortalecimento do core poderia reduzir o número de lesões, facilitados então pelo controle sensório-motor, aprimorando o desempenho na dança. O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto de um programa de exercícios de 9 semanas no desempenho de dança, medidas de equilíbrio e estabilização dos músculos do core. Os métodos. Todos os participantes eram membros formais da equipe de dança oficial da Western Carolina University. Inicialmente eram 26 participantes, 2 desistiram, uma porque saiu da equipe e a outra por causa de lesão. A idade média das participantes era a idade universitária, então elas tinham idade entre 19,7 anos, 1 ano, a mais ou a menos. A altura variava em torno de 1,64,3 e 5,3 centímetros para mais ou para menos. A pesagem de quilos em torno de 60,3 quilos, 6,2 para mais ou menos. E a taxa de IMC variava de 2,5, 3 para mais, 3 para menos. O objetivo do estudo dos autores era examinar o impacto do programa de treinamento de estabilização de core sobre o número de piruetas. O desempenho da dança e do teste de equilíbrio foram administrados através de testes de desempenho muscular. Os testes foram o número de piruetas, o passe relevé, a abertura lateral do quadril, ou entre aspas, estrela, a ponte lateral, pular num pé só. As instruções do pré-treino incluía o desempenho do transverso do abdômen. Eles queriam essa ativação desse músculo durante as 9 semanas de treinamento. Esse tipo de ativação pode ajudar a reorganizar os padrões do controle neuromotor no córtex central para melhorar os padrões de recrutamento muscular, resultando em níveis de ativação aumentadas. Os treinamentos, então, de ativação transversos do abdômen e os testes. Os testes e treinamentos foram conduzidos por fisioterapeutas. A intenção era ativar o músculo transverso do abdômen e foram testados
individualmente em todas as ocasiões para cada uma de 4 condições de instrução. Performance de dança e teste de equilíbrio. Os sujeitos foram instruídos a realizar seu número máximo de voltas consecutivas na posição passé frontal. As alunas realizaram 3 tentativas com a instrução de usar seu método de virada preferido e sempre ativando o core. Cada teste foi gravado por meio de um iPad. Equilíbrio em uma perna na posição passé relieve. Posição front do jazz, passé relieve na perna giratória preferida dos sujeitos. Os indivíduos, antes de começar cada ensaio, foram instruídos a manter os braços na posição inicial e começar o teste quando estiver confiante e na posição de equilíbrio. Teste de equilíbrio na excursão da estrelinha. Usando fita métrica no chão, cada sujeito completou uma estrela. Os sujeitos realizaram 10 tentativas para cada membro em cada uma das 6 direções de alcance, com o objetivo de seguir o trajeto da linha mais correto possível. Teste de desempenho muscular. Os sujeitos foram posicionados deitados em um banco com a parte inferior do corpo fixada a uma plataforma por correias, posicionados em torno da pelve, joelhos e tornozelo. O teste de força exigia que indivíduos sentassem em uma bancada plana, com joelhos e quadris flexionados a 90 graus e dedos amarrados. Antes de remover o suporte das costas, os sujeitos foram instruídos a manter a posição do tronco pelo maior tempo possível. Teste pontilateral. Os sujeitos foram instruídos a levantar a pelve do banco e manter o corpo em linha reta sobre o banco o maior tempo possível. Força de abdutor do quadril. A força de abdução do quadril é medida bilateralmente usando o dinamômetro portátil. Deitado em um banco com o quadril abduzido a 30 graus. Cada sujeito realizou 3 tentativas, com 15 segundos de descanso entre as tentativas. Cada julgamento foi gravado por uma assistente de pesquisa. Elevação do calcanhar unilateral. Foi usada para avaliar e medir a força e resistência do músculo gastrocnêmio e sóleo. O teste foi realizado bilateralmente. Os sujeitos foram necessários para manter o ritmo com um metrônomo definido por 80 batimentos por minuto. Programa de 9 semanas de estabilidade do core. O sujeito realizar 3 vezes por semana, com o segundo autor, 2 vezes por semana, após a prática da dança e por conta própria, 1 vez por semana, durante 30 minutos por sessão. O instrutor de dança forneceu orientação e feedback para reforçar a ativação do abdominal transverso durante o exercício básico e durante o treinamento de habilidades técnicas. O protocolo para o treinamento de estabilização central consistia em uma progressão de 3 níveis com 5 a 7 exercícios. O programa promovia ativação e fortalecimento do abdômen transverso, oblíquo interno, multífido lombar, glúteo médio, quadrado lombar, oblíquo externo, gastrocnêmio sóleo e grupos musculares principais em geral. Quando os participantes completaram um nível de exercício por 3 semanas, eles progrediram para o próximo nível. Os exercícios de nível inicial envolviam contrações estáticas, progredindo para movimentos lentos. Os exercícios de segundo nível progrediam para contrações estáticas em situações instáveis para movimentos dinâmicos em posição relativamente estável. Os exercícios de terceiro nível envolviam movimento dinâmico em situações instáveis. Então, teve uma melhora significativa no equilíbrio unipodal e no número de piruetas dos indivíduos avaliados. Foi melhorado também as ativações do transverso abdominal dos dançarinos nas 4 condições de instrução. Alguns resultados do artigo. O desempenho na dança, quando foi avaliado o ADIM, que seria a ativação do transverso abdominal, teve o valor de 2,21 pré-teste e 2,55 pós-teste. No equilíbrio de uma perna, o ADIM deu 6,03 pré-teste e pós-teste deu 10,77. O desempenho muscular
que seria o teste de resistência no extensor que foi feito, no pré-teste deu 88,34 e no pós-teste deu 104,80. Então, os treinos melhoraram a habilidade da pirueta, as medidas de desempenho muscular e o equilíbrio estático e dinâmico. Em apenas 9 meses, utilizando o treinamento ADIM, se viu grandes aumentos na ativação do transverso abdominal.